Vida e Saúde começando na sua tela mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Quero também dar as boas-vindas para a doutora Kádia. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Sempre é muito bom estar com vocês. É um prazer recebê-la aqui. Doutora Kádia Frois é ginecologista, é obstetra e vai nos ajudar hoje a entender um assunto muito importante para homens e mulheres, doutora. Com certeza. Homens e mulheres têm que entender sobre métodos contraceptivos e a gente quer saber quais são os melhores, os menos confiáveis, os que a gente tem disponível. Tudo nesse Vida e Saúde aqui. Também a gente quer saber dos riscos para a saúde, doutora. Sim, vai certeza. ter papo reto aqui. Vamos falar sobre tudo isso, com certeza. Quais os melhores, quais os mais arriscados, quais os de longa duração. Vamos falar sobre tudo. Vem pra cá que você precisa acompanhar essa conversa. Hoje você também vê por aqui mais um episódio do Vida e Saúde na AMA. E ainda você acompanha a Flávia Souza trazendo as novidades no Boletim de Saúde. Naquele papo com comida aqui no programa de hoje, você vai acompanhar uma conversa muito boa com Wagner Cantore, que conta como é que foi a estreia do Hope Hour, aquele podcast que a gente trouxe aqui ontem, a estreia. Você acompanhou? Se não, fica por aqui porque você vai entender como é que essa programação da Novo Tempo também está na internet para deixar a sua vida melhor. Bom, a gente começa, doutora, trazendo um texto, um verso da Bíblia que pode ajudar a gente a tirar um pouquinho o nosso coração da correria, da loucura, né, da vida, para ver o que é que Deus tem pra gente nesse momento, nessa hora do dia, ó. Hoje, Meditação da Mulher, de 15 de setembro, tá trazendo o verso de 2 Reis 6,17. Diz assim: Senhor, peço-te que abra os meus olhos para que eu veja. Oração bonita. Nesse corre-corre, doutora, a gente às vezes corre. Já aconteceu de você estar procurando uma coisa, procurando a chave para ir embora de casa e tá tão desesperada com o horário ali que a chave está perto de você, você não vê? Com certeza, né? Está do seu lado e nessas horas é importante você respirar. E se a oração, eu falo que a oração sempre é uma meditação, ela é essencial, que ela acalma e ajuda a gente a ajuda. Nesse acalmar. Momento, você pode pedir para que Deus também abra os seus olhos, os olhos da fé, os olhos para você enxergar um pouquinho além dessa circunstância que está acontecendo aí, que de repente está te deixando meio abarulhado por aí. Você confia? Ele pode te abrir os olhos e também te abraçar. É Vida e Saúde começando na sua telinha, a gente vai ali, volta já, não perde não, que vai ter assunto bom por aqui. Até já. Estamos juntos mais uma vez, agora sim, falando sobre métodos contraceptivos. Doutora Kádia Frois está com a gente, ela é afiada, está no Instagram, responde muitas dúvidas das mulheres por lá, doutora. Sim. E agora vai ajudar o público do Vida e Saúde aqui a entender sobre métodos contraceptivos. Doutora, tem gente que só conversa sobre esse assunto ou ouve conversa sobre esse assunto na sala de aula, naquela, sei lá, 5ª, 6ª série que tem essa matéria de ciências e depois vida que segue. Muitas mulheres acabam deixando que o médico escolha o seu método, né? E aí não discute qual o melhor método para ela e aí fica com aquele método que o médico indicou. Sim, é muito importante o médico indicar, mas é importante que a mulher entenda sobre todo o arsenal que a gente tem para poder escolher em conjunto com o seu médico. Doutora, acho que antes de falar sobre métodos contraceptivos, a gente tem até uma cerquinha aqui, né, que vai falar sobre barreira, vai falar sobre proteção. Proteção do quê? Vamos dar uma olhada, vamos trazer na tela uma animação sobre fecundação. Olha aí. Então, aqui a gente tem o útero, né, as trompas e os ovários, né? E o que acontece? Todos os meses a mulher, ela é preparada para ovular, né? A gente libera o óvulo, aquela grande célula ali,
E aí os espermatozoides, né, masculinos vão de encontro a essa célula e aí ela vai engravidar quando ela ocorrer essa fecundação. E os métodos, eles vão fazer o quê? Eles vão justamente bloquear essa ovulação ou bloquear a subida ali do espermatozoide, o encontro do óvulo com o espermatozoide, né? Bom, a gente vai falar sobre os vários métodos disponíveis daqui a pouquinho, mas eu quero saber se existe um método ou se a gente precisa variar esse método de acordo com as fases da mulher. A gente tem a menina, que tem os hormônios mais elevados ali, né? A gente tem aquela mulher que já é mãe, quem sabe está cansada, está numa outra fase da vida. A mulher tem fases muito complicadas e que uma gestação pode realmente mexer bastante com a vida dela. Sim, com certeza. Existem métodos que podem ser mais indicados para uma adolescente, tem métodos que podem ser indicados mais para mulher com mais de 40 anos, que tem um risco maior de trombose. Então, a gente, às vezes, evita métodos que têm estrogênio na composição, que é um hormônio mais trombogênico. Então, realmente, sim, existem métodos diferentes para cada fase. Mulher durante a amamentação também não pode usar métodos que contêm estrogênio. Então, existem métodos diferentes e a mulher precisa entender todos esses métodos, né? Bom, a mulher também precisa se entender. A gente vai aprofundar mais nesse assunto, mas quer saber agora qual é o nível de conhecimento das mulheres sobre os métodos contraceptivos. Dá uma olhada nesse VT. Falar em métodos contraceptivos é entrar num universo muito amplo. Afinal, são tantas opções que muitos ficam até confusos sobre a melhor escolha a se fazer. Mas será que a mulherada tá por dentro de todas essas opções? Isso é o que eu fui descobrir em São José dos Campos. Eu conheço o DIU, conheço o anticoncepcional, camisinha. Acho que só. Nossa, pílula, preservativo, implante, sei lá, faltou alguma coisa aqui, não tô lembrando de mais alguma coisa. Implante, testosterona, tem injeção, tem pílula. Eu acho que só esses. E tem outros, né? DIU também. Tem o DIU, o Implanon, tem... Qual que é o nome daquele outro? Tem camisinha. Isso, a camisinha é o principal, né? Mas é mais ou menos esses, eu não lembro certo o resto, mas são esses. São comprimidos, são preservativos, né? E outros. Pode me listar mais alguns? DIU. E no meio desse povo todo com quem eu conversei, encontrei uma mulher que utilizou um método contraceptivo nada convencional. Você conhece métodos contraceptivos? Eu nunca usei. Mas quais aqueles que você conhece, apesar de não ter usado? Não conheço, eu nunca usei, de verdade. Eu tenho 62 anos, controlei tudo na tabelinha, que a minha menstruação sempre foi regulada, então eu nunca precisei. Eu engravidei quando eu queria. Quando se fala em métodos contraceptivos, sempre tem aquele que a gente confia mais e aquele que gera uma certa insegurança. Qual será a opinião das mulheres em relação a isso? Certo, desses que você me falou, qual aquele que você considera mais confiável? A pílula e o implante. E qual aquele que te dá um pouquinho mais de receio? Preservativo. Eu acho que é o método Billings, que eu esqueci de falar, que é um método natural, né? Ele não tem efeito colateral para a mulher e é um método que regula a vida sexual do casal. Que legal. Eu usei. Que ótimo. Ô Fátima, e qual é aquele que você não coloca tanta fé assim? Eu acho que seria o DIU, porque eu já vi pessoas, mulheres engravidando com o DIU. Nenhum. Porque tem injeção também, né? Se aplica pra... Mas eu não acho nenhum confiável, não. Então, assim, todos eles te causam insegurança? Com certeza. Qual deles, assim, que você acha mais arriscado? O DIU. Que é uma coisa que fica lá dentro, né? Então, nem como você vê se sai do lugar, se não sai.
Não sei, eu acho que depende. Cada pessoa escolhe de acordo com as ações que fazem, né? Então tem o DIU, que é de 10 em 10 anos, né? A gente tem que estar trocando. A camisinha é sempre que for fazer, né? Enfim, eu acho que, não sei, acho que varia de cada pessoa. Você concorda com ela? Pra mim, a camisinha é o mais seguro. E qual é aquele que te causa um pouco mais de receio? Anticoncepcional, o normal, assim. Nenhum é 100%, todos têm uma chance de não funcionar, né? O mais confiável é você usar a camisinha mesmo. Certo. E aquele que te passa mais insegurança? Eu acho que é o remédio. Opiniões aí divididas, muita gente diz o que usou, traz a experiência, doutora Cádia, mas até que se fala no assunto, né? Sim, até que elas estão entendidas, né? Pelo menos os principais elas conhecem, né? Mas é importante elas saberem que tem muitas outras opções também, né? Então, na hora de escolher um contraceptivo, um método, a gente precisa pensar na fase, pensar nos planos, levar o que em conta? Primeiro você tem que entender quanto tempo você quer esse tipo de contracepção, porque hoje em dia a gente tem métodos de longa duração, né? E tem, por exemplo, a pílula, que é mais de curta duração. Eu quero engravidar daqui a 5 meses. Então, eu não vou colocar um DIU que dura 5 anos, por exemplo, né? Então, a gente deve levar em consideração isso. Você deve levar em consideração se você quer um método hormonal, se você tem um fluxo menstrual muito intenso, se você tem muita cólica, se você não tem alguma patologia, como uma endometriose, uma adenomiose, que podem piorar com algum tipo de método, e aí você pode até utilizar um método hormonal. Então, tem várias coisas que a gente deve levar em consideração e discutir com o médico. Bom, se a gente levar ao pé da letra o nome aqui do método, né, contraceptivo, a gente está falando aqui de não concepção, da não fecundação. Justamente. E nós temos aqui barreiras, doutora, a gente quando quer proteger uma casa, uma propriedade, a gente pode escolher várias maneiras de cercar essa propriedade. Dá para usar uma cerca de madeira, mas que a gente ainda vai conseguir ver o que está lá dentro. Mas dá para também erguer um muro mais ou menos espesso, colocar um arame farpado, colocar a câmera aqui de monitoramento. A gente pode fazer muita coisa. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa segurança, então, quando o assunto é a contracepção. Vem para cá, vamos tirar essa cerquinha aqui, ó, para revelar alguns métodos disponíveis. Quero o seu comentário, doutora. Vamos começar aqui, olha, com os contraceptivos de barreira. Sim. A meninada falou ali bastante. Sim, elas estavam até entendidas, né? Realmente existem... todos os métodos, eles não têm, assim, uma segurança de 100%. Né? Nenhum método? Não, nenhum método, até mesmo a laqueadura, que é um método, né, que é cirúrgico. Já vi casos de mulheres engravidarem depois de ter feito laqueadura. Então, a chance é realmente muito baixa, 0,05%. Mas existe. Pode acontecer. E dentre, como você falou, uma cerca, né? Então, são métodos que não são tão confiáveis assim. Tem, sim, uma grande confiança, mas não são tão confiáveis quanto alguns outros, né? Por exemplo, os contraceptivos de barreira. O que eles fazem? Eles agem como uma barreira para que o espermatozoide não chegue ao óvulo, né? Então, eles promovem essa barreira. E quais que a gente tem? A gente tem o preservativo, né? Que é a camisinha tanto masculina quanto feminina. A gente tem também o diafragma, que não é tão usado aqui no Brasil, né? E atualmente não é tão... Justamente porque eles têm uma baixa eficácia, né? Então, assim, mas a gente tem as vantagens. Primeiro, por exemplo, o preservativo, ele também protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então, além de proteger contra uma gravidez indesejada, vai proteger contra uma doença sexualmente transmissível. Mas depende do uso, assim, a mulher, o homem principalmente, precisa saber usar da maneira correta para que ele tenha a sua eficácia. Né? Isso é muito importante. Qualquer método aqui, os criadores fazem testes e pesquisam material, se é resistente, se não é, temperatura, isso, aquilo. Mas se você usa do jeito errado ou não usa adequadamente,
você já está baixando essa eficácia. Com certeza. Por exemplo, se você for utilizar um preservativo com um lubrificante à base de óleo, como uma vaselina ou um óleo de coco, você pode dissolver o látex ali da camisinha e correr o risco de engravidar. Tá? Então tem que ter cuidado, tem que entender como que funciona todo o processo, né? Para que você não corra o risco de engravidar, né? Porque a gente sabe que não é isso que a mulher quer. Nesse momento, com o assunto aqui de contracepção, não é. Existem também os contraceptivos de emergência, doutora. Sim, a famosa pílula do dia seguinte, né? Também é um método, como a gente está falando, é um método de emergência, né? O preservativo rasgou, ou estava sem naquele momento, sem preservativo, e não consegui, né, segurar. E então você vai usar de um método de emergência, não é como algumas pessoas usam todas as vezes. Todo mês. Como é que ele funciona, doutora? Ele age principalmente inibindo a motilidade ali do espermatozoide, né? Lógico, se a mulher, por isso o ideal é que seja usado no máximo em 48, 72 horas. Porque existem os espermatozoides que ficam ali, ainda às vezes não fecundou ainda o óvulo, né? Então ele vai agir e ele vai fazer um muco bem espesso na região do colo do útero e do útero para que o espermatozoide não suba. Agora, se já fecundou, aí ele perdeu a eficácia. Não tem jeito. Tá? Vai depender do fabricante esse espaço de tempo para usar o contraceptivo de emergência ou não? Todos são feitos para a gente utilizar no máximo ali 24, 48 horas. De preferência até 24 horas. Muita gente comentou aqui no nosso Fala Povo sobre métodos naturais. Teve até um método que uma comentou que eu falei, o que é isso? A doutora falou, é o método do muco. Isso. Quais métodos naturais a gente está também utilizando como contraceptivo não tão seguro assim, doutora? Sim, é um método que eu tenho uma certa... eu gosto bastante porque são métodos em que a mulher precisa ter um autoconhecimento. Legal. Ela precisa saber quando que ela está ovulando, ela precisa conhecer o seu ciclo menstrual, ela precisa perceber o seu muco cervical. O seu corpo. O seu corpo, às vezes até pela temperatura a gente pode conseguir ver se está ovulando, né? Então, existe o método da tabelinha, né? Que esse é o antigo, também chamado de Ogino-Knaus. É um método em que a mulher vai entender qual que é o seu dia fértil e ela vai evitar ter a relação sexual alguns dias antes, 3 a 5 dias antes, 3 a 5 dias depois, né? É um método que, por um lado, também é ruim, porque o período fértil é o período que a mulher está com maior libido, né? Então, às vezes, é aquele período que ela não vai poder Mas dá para combinar, por exemplo, um método natural com contraceptivo de barreira. Perfeito, com certeza. Tipo, nessa fase do mês, ela vai usar, ou ele vai usar um preservativo. Um preservativo, isso mesmo. Até, inclusive, 2 métodos que não são tão eficazes vão acabar tendo uma eficácia boa. Podem ser complementares. Podem ser complementares, isso mesmo. Vamos falar de mais métodos contraceptivos aqui, vem pra cá, porque agora a gente vai falar, de uma outra classe. É claro que assim, gente, a gente fez a brincadeira aqui da cerquinha, né, e do murão, mas, como a doutora Cádia falou, nem todos têm uma eficácia, assim, super... 100%. Aliás, nenhum tem, né, doutora? Não tem, não. Ó, vamos tirar aqui o paredão dos contraceptivos. Vamos trazer os primeiros aqui, hormonais. Muita gente falou dos implantes, das injeções. Sim. Então, nós temos os contraceptivos hormonais. Primeiro, a pílula, que é o mais comum, né? Que é o mais conhecido de todas, né? É uma das mais práticas, né? Porque não é caro, é de fácil acesso. Tem até, o governo oferece, né? O governo oferece. Inclusive, é muito importante a gente até citar, né? Que a maioria desses métodos são disponibilizados pelo SUS. Né? Tanto a pílula, quanto o DIU, o preservativo, né? Então, a pílula do dia seguinte. Então, todos esses métodos são disponibilizados, então as pessoas têm acesso, né? Mas vamos falar dos contraceptivos hormonais, né? Existe muita polêmica. Isso, justamente era isso que eu ia falar. Existe realmente uma polêmica em relação às pílulas. Que eu acho, assim, que tudo tem o seu momento de ser usado, né? Eu não sou contra e nem a favor. Eu sou muito a favor de que a mulher entenda
os riscos e benefícios de cada um, e aí ela vai escolher, né? Mas vamos falar, é só um tipo de hormônio? Vamos trazer um pouquinho dessa informação aqui para o nosso telespectador. É só um tipo de hormônio que faz esse contraceptivo ou existem outras opções? Então, o que a gente tem? A gente tem 2 tipos de hormônios sexuais, a progesterona e o estrogênio, né? A pílula, ela vai tentar imitar esses nossos hormônios, né? Então, existe a pílula combinada, que ela não são esses hormônios, são medicações semelhantes a esses hormônios, né? E semelhantes ao estrogênio, que geralmente é o 17-beta-estradiol, e semelhantes à progesterona, que a gente chama de progestágeno, né? Então, essa é a pílula combinada, que é a pílula mais comum que a gente tem, né? Esse estrogênio que é o polêmico, né? Porque realmente ele pode aumentar um pouco o risco de trombose. Ele pode aumentar em até 3 a 4 vezes o risco de trombose, principalmente nas mulheres que têm mais risco, como obesas, tabagistas, hipertensas, diabéticas, mulheres com mais de 40 anos. Então, essas mulheres é bom evitar esse tipo de pílula combinada, tá? Mas também existe a pílula que tem apenas o progestágeno, né? E o progestágeno, ele não interfere na questão da trombose, tá? Algumas mulheres são muito sensíveis, então elas podem ter outros efeitos colaterais também, né? Pode ter dor de cabeça, se sentir um pouco mais inchada, algumas podem ter até um pouco de ganho de peso. Então, tudo isso tem que ser falado para essa mulher, conversado, e ela vai ter uma escolha consciente, né? Mas o importante é saber que esse método, a pílula que tem só o progestágeno, ela pode ser utilizada até para paciente para mulher que está amamentando, né? Então, a mulher que está amamentando, a mulher acima de 40 anos, também pode ser utilizado. Tá? Legal. Esse tipo também de só um hormônio também está disponível pelo SUS, doutora? Também disponível pelo SUS. É importante falar da eficácia também. Eles têm diferença? Como a gente falou, os dois têm a mesma eficácia, tanto o de progestágeno, só que a gente tem sempre que lembrar que existe o risco de esquecimento, né? Então, a pílula, a gente tem que lembrar que se a mulher esquecer, pode engravidar, né? Então... Tá arriscado. Tem que pôr o despertador aí ou tomar... Tem essa história de ter que tomar sempre no mesmo horário, doutora? De preferência. Mas assim, se esqueceu naquele horário, toma no momento que lembrar. Tá? Muito bem. Contraceptivos permanentes, o que seriam, doutora? Então, os permanentes são aqueles que, por exemplo, a laqueadura, a vasectomia, são os métodos cirúrgicos, né? Então, realmente, são os de maior eficácia, né? Juntamente com a eficácia maior, os cirúrgicos, e tem o implante também. Ele tem a mesma eficácia praticamente de uma laqueadura. Mas falando sobre a laqueadura, a gente sabe que o mais importante é que a mulher tenha certeza, né, que realmente ela não quer mais engravidar, né? E ela também é disponibilizada pelo SUS, tá? Então, existe a possibilidade da mulher conseguir fazer pelo Sistema Único de Saúde. Tá. Vamos falar de métodos de barreira química. Não é muito comum aqui no Brasil, não, doutora? Isso, não é muito comum. São os espermicidas? Espermicidas, isso. A gente atualmente não usa geralmente junto com o diafragma, né, que é aquele método de barreira. Ele não tem uma boa eficácia, acho que até mesmo por isso que a gente nem tem usado muito, né? Então, ele é uma eficácia muito baixa, uma chance de engravidar de mais de 20%. E seria a mulher que usa? Isso, a mulher coloca, é tipo um creme que ela vai colocar dentro da vagina algumas horas antes da relação sexual. Muito bem. E tem os dispositivos intrauterinos, a gente acabou não colocando aqui os implantes também, né? A gente pode falar também. Os dispositivos intrauterinos, eles têm a vantagem de ter a longa duração, né? Existem DIUs de 5 anos, DIUs de 10 anos e DIUs até de 12 anos, tá? Uau! No Brasil não, mas fora a gente tem, e aí no Brasil está começando a chegar, tá? O bom do DIU é isso, você não vai precisar lembrar de tomar, né? Você coloca o DIU dentro do útero e deixa ele lá, tá? Quais são os riscos e benefícios, efeitos colaterais?
A gente tem os DIUs hormonais e os DIUs não hormonais, né? O DIU não hormonal é o DIU de cobre, né? E a gente tem também o DIU de cobre com prata, né? Essa prata, ela vai ser usada ali para estabilizar aquele cobre, diminuir o risco de infecção. E o fabricante, ele coloca que diminui um pouco o risco de aumentar muito o fluxo menstrual. Porque o chato do DIU de cobre é que algumas mulheres ele pode realmente aumentar o fluxo menstrual e pode aumentar a cólica. E aí, algumas mulheres que já têm o fluxo aumentado, elas já não vão gostar, né? Ó, a gente só começou a falar sobre esse assunto aqui para você dar uma conhecida geral. Você viu que as pessoas que foram entrevistadas ali pela Dalila falaram em média ali 3 métodos no máximo. Você viu aqui pelo menos 7 grupos aqui de contraceptivos. Existem vários, muitos, mas você precisa conhecer aquele que vai se adequar melhor à sua realidade. A gente vai falar aqui ainda hoje sobre efeitos colaterais e mitos e verdades em relação a esses contraceptivos, mas segura aí para você participar dessa conversa. A gente vai para o intervalo rapidinho, você pode aproveitar esse intervalo para seguir a doutora Khadija lá no Instagram. Khadija, é o nome dela bonito, né? @DRA Khadija 40+, tá? Ela tá com um conteúdo muito legal para você aí por esse Instagram. Tá aqui na sua tela, ó, Khadija 40+, doutora Khadija 40+. Durante o intervalo você corre lá no Instagram dela. Ainda hoje você acompanha aqui Vida e Saúde na AMA, tem boletim de saúde com Flávia Souza e um papo bom com Wagner Cantore falando sobre o Hope Hour, podcast que estreou ontem aqui na Rede da Novo Tempo, tá? A gente volta já.